Fala galera, bem-vindas e bem-vindos a esse canal. Eu sou o professor Alexandre Terini, eu sou historiador, professor e mestre em História, formado pela PUC São Paulo. Também sou professor da Rede Emancipa de Cursinhos Populares e educador e youtuber. Este canal, como vocês sabem, é dedicado principalmente àqueles que vão prestar o Enem e os vestibulares e também para todos aqueles que querem aprender história de uma forma crítica e conectada com a nossa atualidade. E nada mais atual do que falar da ditadura militar no Brasil, infelizmente. A gente ainda vê muitas coisas que permaneceram desde aqueles 21 anos desse período muito trágico da nossa história e que é importante que a gente retorne ao passado para extrair lições desse passado, para a gente solucionar os problemas que a gente tem no nosso presente e construir um novo futuro. É importante a gente estar afiado nesse tema também para fazer as próximas provas, não só do Enem, mas da USP, Unicamp, a Unesp, enfim, todas cobram esse tema. E a gente vai falar de um período, nessa segunda parte, que é o que mais cai nas questões, na verdade, que é o período da reabertura política. E com isso a gente também vai aprender quais foram os legados da ditadura. Então vem comigo, bora para a aula! Mas antes eu queria pedir para vocês darem um like nesse vídeo, se inscreverem no canal quem não se inscreveu, tocar o sininho para o YouTube sempre te avisar quando sair um vídeo novo e também seguir lá na nossa página no Instagram, no @prof.alexandre.terini e também na nossa página no Facebook, tá bom? Se vocês quiserem, vocês podem deixar um comentário aqui e participar dessa discussão sobre a ditadura que eu estou propondo aqui, colocando o que vocês acharam sobre a aula, se vocês gostaram e se vocês têm alguma informação nova. E se vocês tiverem, não deixe de colocar a fonte que vocês utilizaram, né? Que seja uma fonte segura. É importante que a gente se embase bastante na hora de falar sobre a ditadura, porque tem muita informação por aí que a gente sabe que é fake news, né? Muita distorção, que não tem base na realidade. Porque como eu disse para vocês, a gente não pode apenas se basear na memória das pessoas, mesmo aquelas pessoas que viveram o período da ditadura, elas têm uma memória que não compreende tudo o que aconteceu naquela época, até porque, como a gente viu na última aula, havia muita censura, muitos crimes cometidos pelos militares ocorriam nos porões da ditadura, ocorriam escondido da maioria da população. Então muita gente não sabia o que estava acontecendo de fato. Ao mesmo tempo, dependia também da sua posição social, não é verdade? Como a gente viu na última aula, havia uma situação de desigualdade muito grande em que a população mais pobre era bastante castigada, enquanto a população de classe média alta tinha uma vida melhor, né? De fato, isso não mudou muito até hoje, né? Mas a ditadura, ela aprofundou essas desigualdades, né? Como a gente viu quando a gente falou sobre o milagre econômico, das políticas econômicas da ditadura. Como vocês sabem, como a gente falou na última aula, o contexto é de Guerra Fria. Todo o período de 21 anos, de 1964 até 1985, todo esse período, ele se passa dentro do grande período da Guerra Fria, né, que vai lá desde que termina a Segunda Guerra Mundial e vai até o fim da União Soviética. A gente vai começar a falar do governo Geisel e depois do governo Figueiredo, como está aí na linha do tempo, e que vai de 1974 até 1985. Quando a gente fala do período todo da ditadura, a gente está falando de três principais momentos aí. Ele começa com o golpe de 64, a partir daí é uma ascensão. Pensa numa montanha russa. Ela começa subindo. Então começa uma ascensão, o governo militar começa a se organizar para crescer, e aí cresce a repressão, cresceu, chegou até o topo, o auge, o ápice, e tudo que sobe desce, né? Então aí começa a decadência, o declínio do regime militar, a partir daqui, que é esse período de reabertura política que a gente vai falar nessa aula. Notem que já se passaram 10 anos de ditadura.
E a ditadura, ela começa o seu declínio aqui, ó, um declínio gradual, mas que só vai terminar em 1985, com o fim da ditadura e com a eleição indireta de um novo presidente, um presidente civil. Então, foram 10 anos para ascender até o seu auge, para depois ter mais 10 anos de decadência. 11 anos, né? Porque durou 21 anos. Nesse momento em que a gente vai começar aqui, é um momento em que termina o governo do Emílio Garrastazu Médici. O governo dele vai terminar em 1974, que é um momento no mundo em que ocorre a crise mundial do petróleo em 1973. Para quem assistiu a aula de Israel e Palestina, sabe muito bem que em 1973 ocorreu a Guerra de Yom Kippur, em que os países árabes atacam Israel naquele conflito em que Israel estava avançando sobre um território que antes pertencia majoritariamente aos palestinos e tinha o apoio forte dos Estados Unidos, que tinha interesses imperialistas sobre aquela região, em especial o petróleo, né? Controlar ali as reservas do petróleo, mas que pertenciam aos países árabes. E os países árabes, diante da derrota na Guerra de Yom Kippur, eles vão se lançar a mão sobre o poder sobre o petróleo que eles tinham. Já que os Estados Unidos gostam tanto do petróleo, beleza, então a gente vai encarecer os barris de petróleo, causando uma crise mundial, porque o que afeta os Estados Unidos afetava o mundo, já que os Estados Unidos era uma grande potência econômica e vários países, inclusive da Europa, dependiam dos Estados Unidos. Assim como o Brasil. O Brasil dependia muito dos Estados Unidos também. E dependia do petróleo, porque apesar de ter a Petrobras, o Brasil era muito dependente do petróleo que era importado de fora. Então, o que causou? Inflação, desemprego, alto custo de vida, o combustível encareceu muito, faltava gasolina nos postos de gasolina. E essa crise econômica ela afetou a população brasileira, gerando um descontentamento muito grande com o governo militar. Porque o governo militar, vocês lembram, tinha assumido uma política econômica, o Plano Nacional de Desenvolvimento do Médici, que estava nas mãos do Antônio Delfim Neto, que era o ministro da Fazenda, e que tinha aquele discurso que precisava primeiro crescer o bolo para depois dividi-lo. Ou seja, primeiro precisava crescer a economia para depois fazer a redistribuição de renda. Só que o bolo cresceu, ou seja, cresceu o PIB, o Produto Interno Bruto no Brasil, mas não houve redistribuição de renda. Na verdade, ficou concentrado na mão de poucos, de uma elite aí. Os grandes aliados da ditadura, a indústria automobilística, estava aí entre essa elite. Ao mesmo tempo, essa elite, para sobreviver à crise do petróleo que eclodiu, ela teve que aumentar ainda mais a exploração das classes mais baixas, ou seja, teve que rebaixar o salário ainda mais do trabalhador. Houve um achatamento do salário mínimo real para manter o seu padrão de vida, para manter o seu padrão de lucro, e isso fez com que aumentasse a pobreza, a miséria, a carestia, né, a fome do Brasil, aumentou a população de rua, houve uma favelização progressiva aí, cada vez maior, ao mesmo tempo que a propaganda do milagre econômico ficava cada vez mais irreal perante a população. Que milagre econômico é esse? Isso sem falar das obras faraônicas, que nem a gente falou na última aula, né? Que causaram bastante prejuízo para os cofres públicos e que ficaram incompletas. Só que, com a crise do petróleo, o discurso começa a mudar e começa a se fortalecer aí a linha Sorbonne, de novo, que tinha abandonado o poder desde o Castelo Branco. Essa divisão é importante a gente relembrar, que se trata da linha Sorbonne, que era mais intelectualizada e que colocava o golpe e a ditadura como temporários, colocando que era necessário o retorno à democracia e a volta do poder aos civis. E de outro lado havia a linha dura, que era a linha do Médici, que colocava que a ditadura tinha que ser permanente. Os militares entraram no governo para ficar. Então a repressão era um fim e não um meio. E nesse momento, quem era o presidente da Petrobras? Ernesto Geisel. E seria ele a substituir o Médici. E como isso acontece? O Congresso Nacional é reaberto
e ocorrem eleições indiretas. Ele vai anunciar aí, no início do governo dele, em 1974, que vai ter uma abertura lenta, gradual e segura. Hoje a gente pode chamar de redemocratização lenta, gradual e segura. E por que ele vem com esse slogan? É uma questão política, mas tem a ver com a questão econômica, né? Como eu falei para vocês, a crise econômica nesse momento. A população ainda elegia o legislativo, quer dizer, os vereadores, deputados e senadores, e nessas eleições, pela primeira vez, o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, aquela oposição consentida, né, do sim e sim senhor, como eu falei para vocês, no Senado consegue maioria, enquanto na Câmara a bancada do MDB aumenta, não chega a ser maioria, a Arena ainda era maioria, né? Mas isso fez com que os militares ficassem com medo, né? Então a gente tem que mudar a nossa política aí. Então coloca esse cara aí, o Ernesto Geisel, que ele é da Sorbonne. Eles se sentindo ameaçados por uma oposição crescente, um descontentamento na população. Então, a abertura tem a ver com isso. Estão prometendo, né, que eles vão reabrir politicamente para a volta dos civis ao poder, os militares voltarem para a caserna, né, voltarem para os quartéis. Só que isso não ia acontecer de uma vez, assim, de forma abrupta. Isso ia ser lento, gradual e seguro. Esse seguro era colocado como se fosse seguro para a população no discurso, mas na verdade era seguro para os militares que estavam no poder, porque eles tinham medo de um revanchismo por parte da população, de que a população fosse lá e votasse em peso num candidato da oposição, da democracia, para tirar os militares e aí puni-los por seus crimes, né? Porque as pessoas não aguentavam mais os militares nesse momento, né? Então, lenta, gradual e segura é para conter até quando ele pode esse revanchismo por parte da população. Só que assim, ele vai fazer isso de uma forma meio mediada. Então assim, em alguns momentos vai ter a repressão e em outros momentos vai ter a volta de alguns direitos, de algumas liberdades que foram tirados desde o golpe de 64 e do AI-5. Então, o que o Geisel vai fazer ao longo desse período, né? Primeiramente, economicamente, ele vai tomar medidas econômicas aí para enfrentar a crise do petróleo, com uma das principais medidas, o Plano Nacional do Álcool, que seria o pró-álcool, porque a gasolina estava caríssima, né? Então precisava substituir pelo álcool para não ser tão caro, para não dar tanto prejuízo, né? As plantações de cana-de-açúcar aumentaram pelo incentivo público do Estado, ao mesmo tempo o incentivo da indústria automobilística, né, que vai fabricar mais carros movidos a álcool. E com o fim da crise do petróleo, todo esse gasto ele vai se reverter em prejuízo, em endividamento cada vez maior, né? E aí que a crise vai apertar cada vez mais, sendo que o Geisel ele vai chegar no final do seu governo ali, 1978, com uma inflação de 40%, que já é considerada uma hiperinflação. E aí eu já adianto para vocês que a inflação ela vai chegar ali em 1985, no fim do governo Figueiredo, a 240%, ou seja, vai aumentar 200%. Veja só, é uma inflação galopante. E nesse momento, o preço dos produtos no mercado, eles variavam muito, a cada dia variava. Principalmente ali no final da década de 70, início da década de 80, as pessoas chegaram, em certo momento, a comprar 6 pães na padaria, por exemplo, por 600 mil cruzados, que era a moeda da época, até terminar esse ciclo de inflação só nos anos 90, com o Plano Real. Veja só que legado que a ditadura deixou economicamente para o nosso país, né? Então, como eu falei para vocês, crescia a oposição, a população estava descontente. O Geisel, ele vai, para enfrentar essa oposição que estava crescendo, como eu falei para vocês, crescendo politicamente ali no parlamento, ele vai instituir, em primeiro lugar, né, através do ministro da Justiça, o Armando Falcão, vai instituir a chamada Lei Falcão em 1976. Essa lei, ela dizia o quê, né? Agora, a oposição, ela não podia fazer discurso contra o regime, porque já havia a TV aí, como eu falei para vocês, o mercado da TV começou a ser amplamente vendido, principalmente no início dos anos 70, né? Começou a se popularizar a TV no Brasil, além do rádio, que já era muito utilizado,
E as campanhas aconteciam nas rádios e na TV, para deputado, para senador, para vereador. Só que não se falava contra o regime, certo? E aí, a partir desta Lei Falcão, estava proibido fazer qualquer discurso, qualquer proposta, porque eles não queriam que a população tivesse conhecimento sobre as propostas da oposição, para que ela não continuasse crescendo. E na TV, a propaganda eleitoral tinha que se limitar a mostrar o rosto ali, uma imagem 3x4 do candidato, o nome dele e o partido, né? ou MDB ou Arena. Isso foi uma forma de podar ali o crescimento da oposição. E isso vai aumentar ainda mais quando o Geisel ele anunciar o pacote de abril, que vai ser após ele decretar um recesso do Congresso. E aí esse pacote de abril, ele vai por meio de regras eleitorais restringir aí o crescimento da oposição. Ao mesmo tempo, ele vai criar os chamados senadores biônicos, né, que ganharam esse apelido de biônico, porque tinha um filme na época que era O Homem de 6 milhões de dólares, né, que também era chamado de O Homem Biônico, e que as pessoas chamavam de forma meio jocosa, né, porque eles seriam escolhidos não pela população. 1/3 dos senadores seria escolhido por um colégio eleitoral que era controlado pelo governo e pelos militares, né, os próprios militares escolhendo 1/3 dos senadores aí. Então veja só que o Geisel de um lado anunciou a abertura, mas também estava fazendo medidas aí para conter essa abertura, pelo menos em curto prazo. E aí que, ao mesmo tempo, ele vai estar fazendo concessões aí de direitos que foram retirados. Então ele vai retirar a censura prévia que havia sobre os meios de comunicação para a grande imprensa. Por outro lado, aqueles jornais que eram oposição, estava mantida a censura contra eles, né? Então, por exemplo, o O Pasquim continuava censurado. Nesse momento, como a gente sabe, as Forças Armadas estão muito divididas durante toda a ditadura militar, né? Mas a Sorbonne, como ela se fortalece, a linha dura vai reagir a esse fortalecimento da Sorbonne e vai começar a pressionar o governo Geisel. E aí o governo Geisel, se de um lado ele vai tirar generais, tirar militares que são da linha dura de postos importantes no governo, ele também vai fazer concessões aí, fazendo operações militares para caçar comunistas. E aí vai ter uma caça ao Partido Comunista do Brasil, o PCB, nesse momento. Vários quadros do PCB são perseguidos, presos, mortos, inclusive torturados nos porões da ditadura. Nessa onda de perseguição, um daqueles vai ser o jornalista Iugoslavo, que era judeu, diretor da TV Cultura, que era o Vladimir Herzog, o chamado Vlado, que foi preso pelos militares, levado para o DOI-CODE ali em 1975. Não se viu o que aconteceu, mas o fato é que ele desapareceu e depois o governo vai dizer que ele se suicidou. E aí vai sair no jornal uma foto ali em que ele está enforcado com uma corda numa janela, só que com os pés no chão, de uma forma bastante fajuta, né? Tava claro que estava forjada ali aquela foto, que ele não tinha se enforcado, porque ninguém se enforca naquela altura. Isso ficou muito evidente, né? Apesar do governo dizer que não, que ele se suicidou, mas não dava para esconder, né? Tava claro aí. E aí a classe jornalística se comove muito e a grande imprensa começa a protestar com relação a isso. A classe média, intelectual, os professores, os estudantes começam a retomar as ruas, começaram a fazer protestos. A Igreja Católica vai ter protestos ali na Catedral da Sé, na Praça da Sé, vai ter um grande protesto. Só que os militares cercaram toda aquela área, mesmo assim foi um protesto muito forte. Além do Vladimir Herzog, também vai morrer em circunstâncias tão suspeitas quanto o Manuel Fiel Filho, que era um operário metalúrgico, hein? Que também era comunista, né? E que foi encontrado de uma forma muito parecida, né? Disseram que ele se suicidou também. Foi em 1976, pouco depois do acontecimento com o Herzog, né? Então isso agravou ainda mais. Como eu falei para vocês, o Dom Paulo Evaristo Arnes e o Dom Helder Câmara, eles faziam já um trabalho aí
de denúncia dos crimes de tortura da ditadura, exigindo a volta da democracia, o Dom Helder Câmara, em especial, ele fez várias viagens no exterior denunciando o que acontecia no Brasil, não denunciando apenas a ditadura, mas denunciando a pobreza, a concentração de renda. Se fortaleceu nesse momento a teologia da libertação, que é aquela que fazia a opção pelos mais pobres, né? A defesa dos oprimidos. Se fortaleceu essa vertente da igreja e que teve muita adesão com as lideranças do Dom Paulo e do Dom Helder Câmara. E aí, o movimento estudantil aos poucos estava se reorganizando. Vai tentar realizar o Encontro Nacional dos Estudantes, o ENE, em várias universidades. Não vai conseguir porque os militares tentam sufocar esses estudantes. Começa uma perseguição cada vez maior para impedir que os estudantes realizem esses congressos e essas manifestações que eles estão fazendo. E aí chega lá em 1977 e eles finalmente conseguem realizar o terceiro ENE na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, que é uma universidade católica que era protegida pela igreja, um espaço com maior liberdade para os estudantes se organizarem, apesar de toda a censura e de toda a repressão. E aí que eles estão fazendo um ato de comemoração em frente ao Tuca, o teatro da PUC. A polícia militar cerca todo o quarteirão ali da PUC e reprime fortemente os estudantes ali, invade a universidade com bombas de gás lacrimogênio, agredindo os estudantes. Houve muita correria, a polícia vai destruir muitos objetos lá dentro da universidade, arrombar portas, enfim, vai fazer uma barbaridade ali dentro da PUC. Vai ficar marcado aí no dia 22 de setembro de 1977 a invasão da PUC, né? E que vai ter aí uma repercussão nacional. Aquele que comandou a operação, Coronel Erasmo Dias, ele vai falar na frente das câmeras que manifestação era proibido, estava todo mundo preso, vai ficar muito feio para o governo. E aí o governo federal vai tirar dele da reta, né? Vai tentar se isentar do que aconteceu e colocar a responsabilidade sobre o coronel, que era um cara da linha dura. Então veja só, o conflito que havia entre a linha dura e a Sorbonne, que já se manifesta aí nesse momento. O Geisel, ele vai terminar o seu governo tendo revogado o AI-5. Se revoga o AI-5, quer dizer, revoga a suspensão do habeas corpus, né? Que quer dizer o corpo livre, que é aquele direito que você tem a um julgamento, a ter um advogado, retira inclusive a pena de morte. Então é assim que termina o governo Geisel. Ele vai terminar aí quando a crise ela vai se intensificar ainda mais, a crise econômica, né? Isso tem a ver também com o avanço da abertura. Com a revogação do AI-5 em 1978, ganha força a luta pela libertação dos presos políticos, né? Porque já que o AI-5 está revogado, né? Então todos aqueles que foram presos sob o AI-5 tinham que ser libertados. As famílias das vítimas, dos presos, inclusive daqueles exilados, formaram um comitê nacional aí pela anistia e começaram a pedir anistia ampla, geral e irrestrita. Eles queriam que todos aqueles que eram presos políticos fossem libertados. Só que, em 1979, já no governo Figueiredo, a lei de anistia vai ser aprovada, mas com resguardas aí. Porque não seriam todos a serem libertados nesse momento. Aqueles que participaram das guerrilhas, aqueles chamados terroristas pela ditadura, aqueles que eram integrantes de partidos ilegais, não seriam libertados. Apesar desse movimento, a lei de anistia ela vai fazer uma anistia restrita. E, ao mesmo tempo, essa anistia ela vai anistiar os militares torturadores. Vejam só, aqueles que cometeram os crimes mais brutais seriam anistiados também, seriam perdoados. E permanece até hoje a mesma lei de anistia. Muitos dos generais caducaram e não foram punidos pelos crimes que cometeram. Muitos dos criminosos aí cometeram torturas, assassinatos, desaparecimentos, não foram punidos. Até hoje a gente tem problema com os militares por conta disso, que se recusam a fazer qualquer autocrítica e chegam
a estar no governo nesse momento, apoiando um governo que glorifica o golpe de 64, que glorifica a ditadura, querendo o retorno dessa tragédia que a gente viveu já durante 21 anos. Para além das Forças Armadas, a Polícia Militar, até hoje, ela atua de uma forma bastante arbitrária, resquício dessa ditadura, porque ainda tem muito essa doutrinação, não só nas Forças Armadas, mas na corporação da Polícia Militar, que faz com que eles tenham um trato, principalmente a população negra periférica, que é um trato bastante violento. Criou-se essa cultura policial desde a época da ditadura. Isso não acabou. E como consequência da lei de anistia, vai ter o retorno de muitos exilados políticos durante a ditadura nesse momento. E daí que vai surgir aquela música que já virou um clássico, que na verdade foi composta pelo João Bosco e ficou eternizada na voz de Elis Regina, que é o Bêbado e o Equilibrista, em que ela fala assim que o meu Brasil que sonha com a volta do irmão do Enfio e com tanta gente que partiu num rabo de foguete. Está falando do irmão do Enfio, o Betinho, que era um cartunista muito importante aí. Conheçam o trabalho do Enfio, que fazia várias charges, desenhos críticos à ditadura e que estava exilado no Chile. Ela está se referindo a ele, em especial, mas também a outros tantos que partiram num rabo de foguete. Quer dizer, né, eles tiveram que fugir da ditadura aí, e que sonhamos com a volta deles, né? Isso mostra esses protestos que ocorriam nesse momento pela anistia, que essa música é parte disso, né? Como eu falei para vocês, as letras das músicas eram todas com bastante metáforas para fugir à censura. E essa lei da anistia ela vai vir com o Figueiredo. Ele vai ser eleito indiretamente pelo Congresso, que ele vai derrotar o candidato do MDB e vai assumir aí uma postura muito parecida com a do Geisel, né, para dar continuidade, já que ele era da Sorbonne, com um slogan de que ele ia estender a mão em reconciliação, né? Ou seja, ele ia continuar as negociações que o Geisel já tinha começado para a reabertura, conciliando com os civis, com os democratas, aí, com o MDB, e ele vai ser tutelado pelo Geisel esse tempo todo, para garantir uma abertura que não fosse prejudicar os militares, mas que fosse a mais conciliadora possível. Só que, como eu falei para vocês, estava num momento de grave crise econômica, que se aprofundou com a crise de 1979, que é uma nova crise do petróleo que ocorre devido à Revolução Iraniana. Em 79, que houve uma revolução islâmica lá no Irã, que o governo iraniano virou uma república teocrática. E que isso fez com que o petróleo que estava na mão do Irã, né, encarecesse para o resto do mundo, porque eles eram avessos aos Estados Unidos, se tornaram rivais. São até hoje, né, rivais dos Estados Unidos, e que isso causou uma nova crise, causou um aumento, um endividamento, né, o Brasil se endividou e a inflação aumentou ainda mais, né? E aí o Figueiredo ele vai tentar enfrentar também essa nova crise, tomando algumas medidas. Como o Geisel já estava começando, ele vai incentivar a produção agrícola e ele vai inventar o slogan "Plante que o João garante", em que ele vai incentivar a produção, principalmente em Mato Grosso do Sul, de arroz, de milho, para tentar superar essa crise e aumentar a produção, aumentar o PIB. Só que isso vai favorecer os latifundiários, vai prejudicar muito os médios e pequenos agricultores. Isso vai gerar uma população camponesa sem terra, que daria origem ao movimento rural dos trabalhadores sem terra, o MST, lutando por reforma agrária, voltada para a redistribuição da terra para os pequenos agricultores. E nesse momento de crise econômica, eclodiram várias greves, porque o governo mantinha a política de arroxo salarial e que isso revoltava muito os trabalhadores, principalmente os operários ali das fábricas do ABC Paulista, Santo André, São Bernardo, São Caetano, a fábrica da Volks, a fábrica da General Motors, enfim, acabaram enfrentando greves muito fortes e massivas dos operários contra o arroxo salarial,
pelo fim da ditadura, né, pela redemocratização e também pela autonomia dos sindicatos, porque os sindicatos ainda estavam sob controle ali do governo, né, mesmo com o AI-5 tendo sido revogado. Então eles faziam pressão para ter autonomia. Dessa greve muito forte no ABC vai surgir uma liderança muito importante, que é a do Luiz Inácio Lula da Silva. O Lula, que vai depois fundar o Partido dos Trabalhadores, o PT, em 1980, num momento em que ele, em 1979, vai ter a Lei Orgânica dos Partidos Políticos, que vai ser a extinção do bipartidarismo, MDB e Arena, para o pluripartidarismo, ou seja, a abertura para que os partidos fossem criados, né? E daí vai surgir o PT, mas também vai surgir o PMDB, vai se originar do próprio MDB, e da Arena vai surgir o PDS, que depois vai se chamar PFL. E também vai surgir o PDT, a principal liderança, o Leonel Brizola, que tinha sido exilado e que voltou do exílio e que fundou o PDT, Partido Democrático Trabalhista, né? Importante dizer, né, também que o PCB vai voltar à legalidade depois de muito tempo na ilegalidade, além do PTB, não aquele PTB antes da ditadura, que era partido do João Goulart, mas um outro PTB. Essa política que o Figueiredo deu continuidade da abertura não ia agradar a linha dura, e a linha dura começou a fazer uma série de atentados aí. Eles explodiam desde bombas nas bancas de jornais para fazer um protesto contra os jornais que estavam criticando o governo, cada vez de forma mais dura, né? Ao mesmo tempo, eles faziam atentados também em eventos, como foi no caso do Dia do Trabalhador, 1º de maio, né, de 1981, em que eles tentaram explodir uma bomba num show que acontecia ali no Centro de Convenções do Rio Centro, só que o tiro foi pela culatra, porque a bomba, ao invés de explodir no evento, ela acabou explodindo no carro dos 2 militares que estavam encarregados de explodir a bomba ali. Por algum problema técnico ali, a bomba acabou explodindo antes. Só que assim, diante disso, o governo, o SNI, o Serviço Nacional de Informações, ele vai tentar culpar os comunistas, vai tentar culpar as guerrilhas. Só que a luta armada da esquerda já tinha acabado, há muito tempo. As guerrilhas tinham sido desmontadas, como eu falei para vocês na primeira parte da aula. Ali em 74 já havia acabado todas as guerrilhas. Aí ficou claro, né, que os próprios militares que iam explodir aquelas bombas, e foi um atentado fracassado. Um dos últimos ataques que a linha dura fez, um ataque desesperado aí para tentar conter a abertura política, que não deu certo. E aí, em 1983, é criada a Emenda Dante de Oliveira. Quem criou foi o deputado Dante de Oliveira, do Mato Grosso, que é um deputado do MDB. Era uma emenda da Constituição, a Constituição de 67, que determinava que as próximas eleições seriam eleições diretas, que o povo ia lá votar no próximo presidente. Começa a crescer um movimento na sociedade pela aprovação dessa emenda. E aí esse movimento passa a envolver artistas, jornalistas, trabalhadores de uma forma geral, estudantes, professores, intelectuais, a classe média e o conjunto da população, os jogadores de futebol. Esse movimento também foi marcado pela democracia corintiana, porque o time do Corinthians ele estava muito forte nesse momento, com jogadores como o Casagrande, o Sócrates, o Dr. Sócrates, que se destacaram aí por fazer uma campanha pelas diretas, né, que foi chamado de movimento Diretas Já, estabelecendo uma mini democracia dentro do Corinthians, né? Inclusive, eles votavam para tirar jogadores que eram a favor da ditadura dentro do time. E os próprios jogadores estabeleceram um sistema de votação. Era uma forma de mostrar assim, é possível ter uma democracia no país. A gente está dando o exemplo, mostrando que o futebol não só foi usado pela ditadura para alienação da população, mas também o futebol podia ser um instrumento de política de resistência.
Depois o movimento começou a crescer de tal forma no Brasil inteiro e chegou em seu ápice em 16 de abril de 1984, que a Praça da Sé reuniu um comício aí que chegou a 1.500.000 participantes, uma multidão que só pode ser comparada hoje às manifestações de junho de 2013, aí, em número de pessoas, né? Apesar de serem em contextos completamente diferentes, por pautas completamente diferentes, né? Mas que foi uma das maiores manifestações que o Brasil já viu. O governo, né, o Figueiredo, tentou fazer ao máximo, né, com que esse movimento não crescesse, não conseguiu. As tropas tentaram conter a multidão, não conseguiu. A mídia tentou censurar, né? Em especial a Globo, que não mostrou as imagens da manifestação, não noticiou, né? Tentou acobertar o máximo que ela pôde. Foi um movimento que foi decisivo para pressionar pelo fim da ditadura. Porém, a emenda constitucional Dante de Oliveira não foi aprovada no Congresso, não passou. Principalmente porque havia uns senadores biônicos, né? Como a gente falou, fruto do pacote de abril, lá em 77. E aí o Figueiredo conseguiu evitar que tivesse eleições diretas naquele momento. Em 85, negociou com as lideranças do MDB, em especial com o Tancredo Neves. O Tancredo Neves, que já tinha sido ministro lá do Getúlio Vargas, é um cara muito ligado ao trabalhismo, mas que era um cara mais moderado, porque ele fez uma conciliação ali com o Figueiredo, em que ele fechava com ele o seguinte, que não seriam abertos os arquivos da ditadura, e também ele ia ter como vice o José Sarney. O José Sarney, ele era da Arena. E aí a Arena virou PDS, ele foi pro PDS, só que internamente no PDS ele vai brigar com a ala do Paulo Maluf, tinha sido governador de São Paulo, é um cara bastante corrupto, né, que a gente conhece até hoje pelos escândalos de corrupção, pelo rouba mais faz, que ele também era o cara de fazer obras faraônicas, né, e aí rompeu com o PDS e se filiou no PMDB, para ser vice do Tancredo Neves. Isso não foi à toa, foi por conta do acordo que o governo Figueiredo fez com o Tancredo Neves, para que não tivesse aquele revanchismo, mantivesse a lei da anistia, que era o interesse deles, manter a lei de anistia, que existe até hoje. Não houve uma justiça de transição como houve na Argentina, como houve no Chile, como houve em outros países da América Latina, né? Infelizmente, o que acontece? O Tancredo Neves foi eleito indiretamente no Congresso Nacional, ele já era visto como um herói aí, né? Um dia antes, às vésperas, anunciaram que o Tancredo Neves estava no hospital e que ele tinha, segundo os médicos, diverticulite, um problema no intestino. E aí ele morreu. Mais pra frente vai ter um outro relatório que vai dizer que ele tinha morrido de câncer, ele tinha câncer, mas tudo muito suspeito, né? E aí que quem assume é o vice, né? É o José Sarney, no lugar dele, de forma interina, e que vai ser o primeiro presidente civil, desde João Goulart, ele vai ser o primeiro presidente civil. Ainda vão ter bastante traços da ditadura presentes no governo, traços autoritários, né? Vão ter muitas permanências, que a gente vai entender quando falar do período da Nova República, que se estende até a atualidade.
E então chegamos ao fim desse vídeo aulão. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido muito com tudo que a gente falou aqui. Eu faço com muito carinho, muito amor essas videoaulas, então para mim os comentários, as dúvidas, as sugestões, é muito importante. Vocês coloquem aqui nos comentários abaixo no vídeo o que vocês acharam, é muito importante para mim. E eu queria também pedir o like de vocês, se inscrever no canal, tocar o sininho e seguir lá no Facebook, no @prof.alexandre.terini, e seguir no Facebook também, tá bom? E eu me despeço aqui. Muito obrigado. Até mais.